Hoje nós vamos concluir nossa série de estudos sobre os fundamentos da Reforma Protestante, que fazem parte da nossa história. Nós já vimos sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solos Christus. E hoje nós vamos concluir com soli Deo Glória, ou seja, somente glória a Deus. Repita comigo, somente glória a Deus. Mas para a gente entender um pouquinho sobre o que é a glória de Deus, nós vamos trabalhar um pouquinho dos conceitos. Primeiro, vamos considerar o que realmente é glória. Glória é um termo originário do latim que significa honra, peso, dignidade, vitória, proteção, reputação, esplendor. E o dicionário também agrega alguns outros adjetivos, que é grandeza, orgulho, fama que uma pessoa obtém por seus feitos heróicos, grandes obras, ou por suas extraordinárias qualidades, grande beleza, fausto, magnificência. Glória é a expressão máxima, é o resultado mais elevado, é o pico da perfeição daquilo que nós conseguimos produzir, daquilo que nós conseguimos fazer. É aquilo que você olha para trás e você fala, uau, olha só o resultado da minha ação, o resultado da minha obra, o resultado da minha vida, o resultado da minha expressão. Isso aqui é a coisa mais preciosa, mais elevada que eu tenho. Isso é a glória. A glória, ela não é para embelezar, ela não torna algo maior ou menor. Ela apenas reconhece as coisas pelo que elas são. Você às vezes vê uma pessoa se gabando daquilo que faz e imaginando que por muito falar vai tornar aquele seu feito, aquele seu ato maior. Não torna. Os atos, as coisas nas quais nós consideramos que são motivo de nos gloriarmos, eles permanecem do mesmo jeito, com o valor que eles têm. Nós apenas damos visibilidade, exibimos, mostramos, valorizamos. Pois bem, e quando a Bíblia fala de glória, o que ela quer dizer com glória? Nós temos ali no Antigo Testamento, a palavra que é usada para falar de glória é kabod. Tanto que quando os filisteus levaram a arca, depois dos filhos de Eli insanamente terem levado ela para a batalha, considerando que aquela arca era a razão deles vencerem, e não o Deus que dá a arca, então eles acharam, não, se eu levar essa arca vai estar tudo certo. Perderam a guerra, perderam a arca, levaram embora. E uma das esposas desses desvairados, que estava grávida com aquela tensão, teve seu filho de forma prematura e já descobriu qual vai ser o nome dele, vai ser Icabode. Foi-se a glória de Israel. Aquilo que era o nosso ponto mais elevado, mais perfeito, foi levado, perdemos agora. Então essa palavra no hebraico, kabod, ele transmite o significado de peso, carga, reputação, dignidade e honra. E ele podia ser aplicado a um homem, dizendo que aquele homem era uma pessoa honrada, era uma pessoa com muitas posses. Podia, como José, por exemplo, ali no Egito, ele era honrado, porque abaixo do faraó, José mandava em tudo. Então, ele tinha glória no Egito, porque ele tinha ali o reconhecimento, a honra, as riquezas, a gestão, o poder e a autoridade. No Egito, José tinha essa glória lá. Na sua casa, os seus irmãos não tinham José em glória. Mas no Egito, o faraó dizia, essa aqui é a glória do Egito. Achei um administrador que resolveu nossos problemas.
Quando também você vai falar de alguns lugares, objetos, nações, como por exemplo o templo lá em Jerusalém, você vê em Êxodo 28:2, 1 Crônicas 22:5, as vestes sacerdotais também eram objeto de glória para o sacerdócio, era a expressão da sua autoridade como sacerdotes, e um reino, um exército, para todos esses elementos, quando aquele exército, aquele reino, ele era mais forte, era o mais proeminente, então essa força era a sua glória. Já no Novo Testamento, a palavra glória, ela tem um outro termo grego que também traduz, que era o termo doxa, que significa, por um lado, opinião, julgamento, ponto de vista, mas também ele era usado para comunicar reputação, fama e esplendor. E como a gente pode ver, por exemplo, em João 12. Vamos começar aqui com João 12. Nós vamos, a partir de agora, entrar em alguns versículos. Eu vou usar a versão NVT. João 12, vamos ver a partir do versículo 38. Diz assim: aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos e endureceu o seu coração, para que os seus olhos não vejam e o seu coração não entenda, e não se voltem a mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Aqui nós vemos que, mesmo não sendo contemporâneo, Isaías viveu muitos anos antes de Jesus chegar em carne a essa terra, mas o brilho que a encarnação de Cristo traria era tão intenso que lá no passado Isaías já vislumbrava a glória de Jesus. E ele já declarava, ele mudará a história do nosso povo e de toda a humanidade. Mas o Senhor cegou o coração, cegou os olhos, endureceu o coração, para que as pessoas não conseguissem enxergar essa glória. E ainda assim, alguns, mesmo que tendo visto algo, eles preferiram resguardar o seu esplendor, a sua glória. E amaram mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Eles falaram: o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim se eu me declarar servo de Jesus? E aí então eles se colocaram dentro da sua caverninha, porque eles viram o vislumbre da glória, mas eles amaram a sua própria glória mais do que a glória de Deus. Paulo também fala que a glória de um pregador são os irmãos que foram salvos, são as pessoas que se converteram por conta do Evangelho, vendo pessoas recebendo a palavra, amando a palavra e agarrando a palavra. Essas pessoas passaram a ser a parte mais preciosa que um evangelista, que um pregador tem. Perceber que as palavras que ele ministrou conseguiram alcançar o coração de pessoas que, vislumbradas, se renderam àquela glória, se renderam àquela palavra e se entregaram ao Senhor. Aí o evangelista fala assim: muito bom, que bom, consegui, agora eu tenho algo para dizer. Se fez diferença, pelo menos para um,
eu estou satisfeito. Vou contar, por exemplo, ali a história do Barnabé. Eu amo Barnabé, amo demais. Barnabé, quando todo mundo fugia daquele Saulo que matava, encarcerava, prendia, perseguia os cristãos em nome de Deus, enquanto todos fugiam, quando Deus se encontrou com aquele Saulo rebelde, se apresentou a ele e mudou a história dele, os cristãos ficaram com medo de se chegar a Saulo, porque ele era terrível, ele era extremamente maligno em seus intentos para com os cristãos. Mas o Senhor se encontrou com ele. Então Barnabé falou, se o Senhor se encontrou com ele, Ananias já foi lá, já conferiu, já batizou, já é parte do corpo. Então, olha só, no pão que você partiu, Saulo estava aí também. Aquele Saulo que perseguia, matava, prendia, aprisionava, os que invocavam o nome do Senhor, hoje estava no pão que você tomou. Ele faz parte do corpo de Cristo. Os irmãos, em geral, estavam com medo desse convertido. Mas Barnabé falou, vamos lá, porque agora ele faz parte do corpo. E foi lá para acolher aquele Saulo. E depois foi lá levar aquele Saulo para Jerusalém, para poder apresentá-lo aos demais apóstolos. Depois, quando Saulo tinha se retirado lá para Damasco, para ficar na sua introspecção e no seu momento ali de considerar tudo que ele tinha feito e tudo que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Em um determinado momento, Barnabé falou, está na hora, vamos chamar Saulo lá para a igreja de Antioquia. E vamos fazer o que na igreja? Vamos orar e vamos servir ao Senhor. E aquele Saulo, agora já transformado em Paulo, um batatinha no meio dos gigantes ali de Antioquia, estava lá na reunião de oração. E naquela reunião de oração, depois de um bom tempo servindo e estando junto, o Espírito Santo chega e fala, seguinte, reserva para mim aqui, Barnabé e Saulo, que eu tenho algo preparado para eles. E Barnabé e Saulo, então, passaram a agir e visitar várias cidades, pregando o Evangelho e levando pessoas a conhecer mais do Senhor. Depois, eles brigaram por conta de um menino. Geralmente, menino dá briga. E ali, eles brigaram por conta de um menino, porque na segunda viagem, Barnabé, que tinha um ministério de investir nas pessoas que já eram descartadas pelos outros, ele queria aproveitar um que tinha sido descartado na primeira viagem, o jovem Marcos. Mas o Senhor chegou, olhando aquela situação, Paulo chegou olhando aquela situação e falou assim, não, ele já falhou comigo uma vez, comigo não tem segunda chance, eu não quero saber desse menino, porque ele não tem condições de suportar o que nós precisamos suportar, por amor ao Senhor. Ele não aguenta, eu não quero ele do meu lado. Então Barnabé tinha que escolher, ou eu continuo com Paulo, que na reunião de oração, o Espírito falou que nos separou para fazer a obra do ministério, ou eu vou investir no rejeitado João Marcos. E aí, Barnabé então, o que ele fez? Paulo, João Marcos. Paulo, João Marcos. Para ele foi fácil. João Marcos. Ah, mas você vai deixar o Paulo? Ele sabia que a glória é do Senhor, não é dos homens. Então deixou Paulo sair com Silas e ele saiu com João Marcos para poder continuar uma obra de trabalhar naquele pequeno João Marcos. E João Marcos depois se tornou, pelo que a gente vê nos relatos das Escrituras, uma glória de Barnabé. Assim como ele cuidou de Paulo e preparou Paulo para ser o apóstolo que o Senhor havia chamado para ele ser, ele também preparou João Marcos para ele ser a pessoa que iria auxiliar Paulo, auxiliar Pedro, auxiliar o próprio João,
João Marcos foi preparado para servir aos irmãos, porque alguém viu que, por mais que Paulo fosse grande e útil naquele momento, é o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. E se o Senhor falou que a gente não pode desprezar ninguém, Barnabé tinha esse ministério. Ele não abria mão de ninguém. Para a gente entender um pouquinho da glória do Senhor, vamos lá para Salmos, capítulo 8. Aqui na versão NVT, Salmos 8, diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor. Respira fundo e declara comigo: ó Senhor, nosso Senhor. Teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu, contemplo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste. Eu pergunto: quem são os simples mortais para que pense nele? Coloca a mão no queixo e olha para quem está do seu lado e fala assim: quem são? Quem são esses simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importe? Olha só, o Senhor se importa com você. O Senhor se importa com você. E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Olha só, puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Mais uma vez, dá uma olhadinha para o lado e fala assim: tu está podendo, hein? Tu está podendo, hein? Olha só. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Vamos ler juntos o versículo 9. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Essa é uma declaração da glória do Senhor. Quando nós olhamos os céus e a terra, as galáxias, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, fala: Senhor, quem nós somos? Só para você pensar, depois nós vamos no final voltar a esse assunto e vamos passar um vídeo para vocês também, para poder a gente mostrar com provas cabais da glória do Senhor. Quem aqui já conseguiu dar uma volta na terra? Certo. Bom, vamos mais longe, logo do oposto aqui. Quem aqui já conseguiu ir no Japão, que fica do outro lado? Agora eles estão de cabeça para baixo, lá do outro lado da terra. A gente está aqui, eles estão lá. Quem já conseguiu ir no Japão? Só metade do caminho. Ainda não? Ninguém? Ok, na Europa alguns já foram, Estados Unidos alguns já foram. Ah, foi na Índia? Ok, chegou um pouquinho mais longe. Mas o nosso Sol, se você fosse fazer uma coleira de planetas Terra, você precisaria de 109 planetas Terra para você poder cobrir a circunferência do Sol. Essa é a diferença do Sol para a Terra. 109 terras grudadas para você fazer a circunferência do Sol. Se você fosse encher o Sol oco com terras, você precisaria de 1.300.000 terras para encher o grande e glorioso Sol.
Essa semana eu li uma reportagem sobre uma grande estrela que brilha nos céus, lá em Orion, que é a estrela Betelgeuse. Você precisaria de 1.400 sóis para poder fazer a circunferência dessa estrela. Ela brilha milhões de vezes mais do que o nosso Sol. E ainda assim, ela não se compara à glória de Deus. Às vezes nós nos achamos tão grandiosos, tão plenos, e não enxergamos a intensidade quando o Senhor fala, ó vermezinho de Jacó. Ele não falou micróbio na época, porque não existia microscópio, ninguém ia saber o que era micróbio. Então ele falou que todo mundo conseguia enxergar. Ó vermezinho de Jacó. Não é para colocar a mão no queixo e olhar para o lado não, tá certo? Vamos deixar isso aí só na sua imaginação. Você imaginar a sua pequenez diante da glória de Deus. Bom, para nós podermos entender a glória de Deus, nós precisamos entender primeiro, usando as palavras de um grande ministro do Evangelho, que é John Piper, que ainda vive hoje, graças a Deus. Ele fala que para você entender a glória de Deus, você precisa entender a santidade de Deus. Porque a santidade é o que Deus é. E a glória nada mais é do que a expressão do que Deus é. Quando nós declaramos, Santo, 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 Deus onipotente. Quando você vê os anjos declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, é porque eles apenas estão atestando, porque eles enxergam Deus como Ele é. Ele é perfeito na sua santidade. E por ser perfeito, Ele não pode ser melhorado. Ele não pode ser comparado. Ele é incomparável. Ele não pode nem ao menos ser imitado. Ele não é determinado por nada e por ninguém. Ele simplesmente é o que Ele é. E foi assim que Ele se apresentou. Vocês querem saber como eu me defino? Eu sou o que eu sou. E é só isso. Se perguntarem quem é o Deus que você segue, eu sou o que eu sou. É o Deus. Isaías 6, versículo 3 diz: diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua santidade. A gente poderia falar, não, precisa estar cheio de santidade, que Ele é santo. Mas não, fala, toda a terra está cheia da sua glória. Porque a santidade de Deus se manifesta por meio da sua glória. Os irmãos podem ver depois também Levíticos 10:3, 2 Coríntios 4:4, que falam que a glória de Deus é a expressão da sua santidade. Cristo é a imagem de Deus. E o homem, sendo criado à imagem de Deus, ele foi criado para ser a expressão de Deus nesta terra. Agora sim, fale para quem está do seu lado, você foi criado para ser expressão de Deus. Voltando ali em Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2. Isaías 60, 1 e 2, diz assim: levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. O Senhor quer ter expressão nessa terra.
Isaías 58:8, que diz: então a sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Na frente, atrás, aos lados, por cima, por baixo, o Senhor nos cerca de todos os lados. Aleluia. Mateus 5:14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Você foi chamado para brilhar a glória de Deus. Salmo 19:1. O problema de falar sobre a glória é que a gente tem que cortar 90% dos versículos que falam da glória de Deus, porque são muitos. A Bíblia toda declara. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Mais uma vez, vamos ler todos juntos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Do mesmo jeito que toda a criação atesta a glória de Deus, o pecado retira o brilho, o fulgor da glória de Deus. E colocar o homem no lugar de Deus afronta a glória de Deus. Romanos 3:23. Nós já vimos essa porção, vamos tomá-la mais uma vez. Vamos lá, Romanos 3:23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Vou ler de novo. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Todos pecaram. Todos pecaram. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Romanos 1:22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. E como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Ah, Senhor Jesus. Isaías 48, de 9 a 11. Uau! Bom, depois tudo isso vai estar gravado, os irmãos vão poder pegar depois novamente e revisar essas porções. Isaías 48, 9 a 11, a sinopse é grande também, 3 páginas. Depois eu mando no grupo para os irmãos. Isaías 48, a partir do 9, fala assim: contudo, por causa do meu nome e minha honra, refrearei a minha ira e não os exterminarei. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa, sim,
por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado e não repartirei minha glória com outros. Você imagina qual é a grandeza de você hoje ter direito de expressar a glória de Deus? O mesmo Deus que diz: eu não reparto minha glória com qualquer um. Eu não divido a minha glória com qualquer um. Mas Ele te colocou para ser participante e expressão da glória de Deus. Desde que você saiba, tudo foi feito por meio dEle e para Ele. E dEle são todas as coisas. Tudo é dEle. Veio por meio dEle e é para Ele. Essas são as condições de nós sermos expressão da glória de Deus. De nós entendermos que tudo veio dEle. Ocorre por meio dEle e é para Ele. Todas as coisas. A glória que nós expressamos deve direcionar quem a enxerga, quem é ofuscado pelo seu brilho, deve direcionar essa pessoa para Cristo Jesus. Que quando nós éramos indignos de estarmos na presença de Deus, Ele nos resgatou e nos colocou em uma posição de destaque celestial. Uau! Isaías 61, de 1 a 3. Isaías foi alguém que foi impactado e queimado pela glória de Deus. Isaías 61, de 1 a 3 diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. E é chegado o dia de ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Tudo que Deus quer fazer por meio de você, não se esqueça, é para a sua glória. O Senhor pode te usar? Sim, Ele vai te usar. Ele vai se expressar, porque Ele te ungiu. Ele te ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele te ungiu para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e que os prisioneiros serão libertos. O Senhor já te ungiu e Ele vai fazer por meio de você coisas grandes e maravilhosas. Mas não se esqueça, você é um carvalho de justiça plantado para a sua glória. É um risco. É um risco que a gente corre com o nosso coração caído. É o mesmo risco de que qualquer pessoa orgulhosa, quando passa em cima de um jornal, já se acha superior aos outros e já quer dar discurso. Já quer falar porque se acha em outro nível. Ainda que ele só subiu numa folha de jornal, mas se já acha diferente. Houve um ser que em seu tempo também teve essa situação. Ezequiel, capítulo 28, fala, a partir do versículo 12. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo e turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você. Sobre o ouro mais puro foram-lhe entregues no dia em que você foi criado.
eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso, o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. A sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou os seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu a cinzas no chão, à vista de todos os que o observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um fim terrível e não mais existirá. Essa é uma advertência para nós, para que nós não nos amparemos na nossa própria glória. Nós fazemos coisas que são dignas de nós nos alegrarmos com elas. Nós temos sucesso na vida profissional, sucesso nos nossos projetos, sucesso em nossa casa, em nossa família. Sim, em várias áreas nós podemos ter sucessos. Nós podemos ter motivos de nos gloriar. Mas 1 Coríntios 1,30 fala: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Fala para quem está do seu lado: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Só para você ver a diferença da glória de Deus para a nossa glória, vamos colocar o vídeo agora. Nós vamos fazer uma viagem dupla, partindo do ser humano. Nós vamos ver como Deus nos enxerga e a grandeza de Deus. E depois nós vamos ver por que nós precisamos de microscópio e telescópio. O microscópio e o telescópio, eles não têm poder de mudar o objeto para onde eles estão apontando. Eles só fazem com que aquele objeto se aproxime da nossa percepção. O telescópio vê ao longe, aquilo continua sendo enorme. E não fica pequeno só porque nós conseguimos aproximar, ele continua sendo grande. Nós é que tivemos que reduzir a sua proporção para a gente, com a nossa pequenez, conseguir enxergar. E no microscópio tem coisas tão minúsculas, tão miúdas, que nós nos valemos desse instrumento para poder entender o que há de tão glorioso em coisas tão pequenas. Pronto? 1 minuto. Com isso, então, depois desse vídeo, nós vamos encerrar. Isso. Partindo aqui de uma pessoa em um gramado, nós vamos então entender como é que Deus enxerga da sua glória a nossa condição. Tchau, terra. Tchau, continente. Nem fui nesse continente ainda, mas eu já estou vendo ele daqui. Quer dizer, no continente eu fui, eu estou na América. Tchau, terra. Tchau, sistema solar. Pequena lua, foi bom te ver. De noite a gente se encontra novamente. Cinturão de asteroides. Olha lá o sol brilhando, com 109 terras ao seu redor. Júpiter, sistema solar. Tchau, sistema solar. E o sol está virando uma poeirinha no meio das galáxias. A gente mora naquela poeirinha, bem ali. E ainda tem mais. E as constelações, e as Pleiades, e Órion, onde está Betelgeuse. Tchau, Betelgeuse.
e a Via Láctea, e ela é apenas uma poeirinha no meio da glória de Deus. Toda a natureza declara a grandeza e a majestade de Deus. Vamos voltar para casa. Fomos muito longe para entender a glória de Deus. Você entende agora? Porque não tem como comparar as nossas grandes realizações e grandes sucessos com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Voltando para aquela cabecinha, lá no continente norte-americano, nós vamos entrar agora para o microscópio. Ele não torna as coisas maiores. Ele apenas nos permite ver de maneira mais próxima algo que é tão pequeno e insignificante. Os pequenos cromossomos dentro das células, o DNA dentro do cromossomo. E lá no interior do DNA de cada cromossomo, em alguns nanômetros, vamos ao mundo subatômico com seus prótons e nêutrons, até chegar na pequena partícula do núcleo do átomo, tão pequeno. E nós precisamos de um microscópio tão potente para ver uma coisa tão minúscula. Que apesar do microscópio, ela não ficou maior. Eu apenas consegui enxergar. Ela é insignificante. Quer comparar um pequeno átomo com a glória que a majestade de Deus revela pelo universo, pela criação? Por isso, irmãos, quando nós nos chegamos diante de Deus, nós só podemos declarar: Santo, 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 Deus onipotente. E esse Deus onipotente te ungiu. Ele te abençoou para você ser uma expressão da glória dele, aonde ele te enviou. A Escritura gera, alimenta e fortalece a nossa fé. A fé aponta para a graça presente e manifesta na morte vicária do nosso Cristo, para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Essa é a glória. Por isso, irmãos, nada que nós façamos poderá ser comparado à glória que está reservada para nós. Por isso, nós precisamos reconsiderar diariamente nossas escolhas e nossas decisões, porque foi para a glória que o Senhor tem nos preparado. Louvado seja o Senhor. Assim encerramos essa sequência da Reforma Protestante, que o Senhor possa nos abençoar. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e agora solo Dei glória. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque, sendo tão pequenos, o Senhor foi tão gracioso, nos escolhendo, nos buscando na nossa profunda cova. O Senhor nos resgatou. E hoje o Senhor está preparando para nós a tua glória, para que ela seja expressa em nossas vidas. Senhor, queremos ter uma vida que expressa de maneira intensa e plena a glória do Pai, a expressão do Filho e o acolhimento do Espírito em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações. Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa a nossa arrogância de ainda nos acharmos tão grandiosos, com coisas tão pequenas em nossas mãos. Senhor, que nós somos diante de um Deus tão glorioso, mas graças a Deus, em sua infinita misericórdia, esse Deus hoje está em nós, nos transformando e nos aperfeiçoando até nós sermos como Ele é, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.